Olá, estudante do 7º ano. Olá, Hermes, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos tratar de um assunto delicioso, importante e que convivemos com ele a todo momento. Nós vamos falar hoje sobre ambiguidade e duplo sentido. Então, o que é uma ambiguidade? Olha só, a palavra bi indica o quê? Dois, né? Então, é aquela palavra que tem o quê? Dois sentidos naquela frase. Então, no seu PET 2, na semana 6, você vai desenvolver, resolver atividades com os efeitos do sentido. Então, aqui nós temos a habilidade trabalhada nesta aula, a habilidade desenvolvida nesta aula, que é identificar e analisar os efeitos de sentido. Então, aqui, só para voltar, eu gosto sempre de retomar, né? Nós estamos chegando ao final do 2º bimestre e se você fez um cronograma, um planejamento e está seguindo todas as aulas e resolvendo todas as atividades, você está quase terminando de resolver essas atividades do PET. Não é isso? Espero que esteja juntinho aí comigo. Então, nós já trabalhamos o conto, os tipos de discursos que nós vimos o discurso direto, indireto e indireto livre. Trabalhamos as estratégias da escrita, né? Como escrever bem. O gênero textual entrevista. Hoje nós vamos ver ambiguidade e duplo sentido e na próxima aula finalizamos o nosso 2º bimestre com ironia e humor. Então nós temos os efeitos do sentido são ambiguidade, duplo sentido, ironia e humor. E nós vamos ver em 2 aulas. Preparado? Então, caderno para anotação, caneta, anote tudo que você achar de suma importância, que você vai precisar depois voltar nas suas anotações e também anote todas as suas dúvidas para que você possa tirá-las depois. Tá bom? Então, ao término dessa aula, eu quero que você saiba o conceito de ambiguidade e duplo sentido, a diferença de ambiguidade e duplo sentido, que você vai ver que é mínima, às vezes até a gente confunde, e identificar, né, essa diferença de um do outro. Até no final da aula nós vamos ver isso tudo, ok? Então aqui, para começar, né, efeitos de sentido, é compreender um texto, é mais do que reconhecer as palavras. As palavras são importantíssimas, não é isso? Mas eu preciso saber quando vou falar ou quando vou escrever. A palavra, presta atenção, quando ela é solta, ela tem um sentido, mas no contexto, ela pode mudar o seu significado. Então, de acordo com o sentido, ou de acordo com o contexto, de acordo com a pessoa que eu estou conversando, de acordo com a mensagem que eu quero passar, a palavra, ela tem um efeito diferente naquele contexto. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, é preciso compreender qual o significado do que está escrito. Então, por que... lembra lá na estratégia da escrita que eu falei da importância de ler o que você escreveu e depois reescrever? Por isso, porque às vezes quando você está escrevendo, você não percebe que ali naquele texto tem uma ambiguidade, que você quer escrever uma coisa, passar uma mensagem, mas o leitor vai entender de uma outra maneira. Então, nós temos a ambiguidade, duplo sentido, a ironia e o humor. Perfeito? Então, hoje nós vamos ver ambiguidade e duplo sentido. Então, presta atenção aqui. Olha só. A Dona Aranha subiu pela parede. Ó, primeiro, a professora
né? Aqui nós temos uma professora e os alunos estão cantando. Olha se você conhece essa música. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Aí o aluno falou: professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? E olha a professora, ela não sabia responder, né? Ela ficou com aquele rosto assim. E agora? Você conhece essa música? Eu não cantei porque eu sou péssima, é uma voz de taquara rachada. Só por isso que eu não cantei, tá? Mas olha só, voltando aqui, onde tem ambiguidade. Se você já ouviu essa música ou já leu, você prestou atenção na pergunta do aluno? Você já fez essa pergunta? Olha só, veio a chuva forte e a derrubou. Mas a chuva derrubou quem? Derrubou a aranha ou a parede? Aí nós temos ambiguidade. Quando o autor, né, quando a pessoa que escreveu essa música, ele não, se for intencional também a gente não sabe, né? Eu vou deixar bem claro a partir do momento que eu for explicando para você que a ambiguidade é um vício de linguagem. Tem determinados textos e em determinadas conversas, né, dependendo de quem você vai conversar, você não pode usá-las. Mas, em alguns textos, o autor, a pessoa que está criando aquele texto, coloca um duplo sentido que intencionalmente, tá? Então, aqui, perguntou, né? O aluno não sabia. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. A chuva forte derrubou a aranha ou derrubou a parede? Ficamos na dúvida, né? Então, olha só, vamos entender aqui. Quando eu falo aranha, uma aranha, é um substantivo feminino. Quando eu falo parede, uma parede, também é um substantivo feminino. Então, quando colocou aqui, não dá para definir se uma chuva forte derrubou a aranha ou a parede. E aí nós temos uma ambiguidade, ok? Facílimo de entender, né? Então, no caso aí, como eu expliquei, é que nós temos o pronome oblíquo a. E o pronome oblíquo a refere ao quê? A um substantivo feminino. E se ali no quadrinho eu tenho a parede, substantivo feminino, a aranha, substantivo feminino, então não deu para definir quem a chuva forte derrubou. Deu para entender o que é ambiguidade? Então vamos lá. Então aqui mora o quê? Tem o quê? Uma ambiguidade lexical, né? Então é a palavra. Então às vezes quando você vai falar ou quando você vai escrever, às vezes você precisa de quê? Reestruturar aquela frase ou aquele período para que não haja essa ambiguidade. Então, vamos lá. Então, presta atenção aqui. Olha só. Se eu falo assim, a mãe pediu que o filho arrumasse seu quarto. Olha só, aqui eu tenho um pronome, seu quarto. Mas de quem é o quarto? Você vai me perguntar assim, professora, mas de quem é o quarto? A mãe pediu que o filho arrumasse o quarto da mãe, o quarto dela ou o quarto do filho? Entendeu? Então, aí esse pronome possessivo dá essa ambiguidade. Mas eu posso reestruturar. Olha só, eu posso colocar a mãe pediu que o filho arrumasse o quarto dela. Então, se eu ponho dela, eu tô o quê? Tirei o pronome possessivo seu. Entendeu? Olha só. Aí foi o que eu falei. A mãe pediu que o filho arrumasse o quarto dele, se fosse do filho. Ou a mãe pediu que o filho arrumasse o quarto dela. Então, para que não haja ambiguidade, você precisa de ter esse cuidado. Não está errado,
gramaticalmente não tem erro, mas tem erro onde? No sentido. Então, quando o texto tem mais de um sentido, sem que seja de maneira intencional, presta atenção nessa palavra que nós vamos ver a diferença de ambiguidade e duplo sentido, então ocorre a ambiguidade. Então, a ambiguidade é a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões nos trazem. Deu para você entender? Não é que tem erro, que está errado gramaticalmente, mas na hora de passar a mensagem, quem está lendo o seu texto pode ficar sem entender, porque gera essa confusão. Vamos lá? Então, e o duplo sentido pode ser definido como a propriedade de certas palavras e expressões que elas possuem de ser lidas e entendidas de duas maneiras diferentes. Tudo quando eu falei que na estratégia de escrita que você precisa de ler, reler e reescrever, é justamente por isso. De repente, quando você está lá escrevendo, você não percebe que tem uma ambiguidade. Se outra pessoa ler o seu texto, vai perceber e te falar, né? Aí você vai reescrever, reestruturando o seu período. Olha outro exemplo. Dona Geni, olha o guarda e a Dona Geni. Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Olha, Dona Geni, oxe, povo mentiroso. Seu guarda, meu cachorro nem tem moto. Então, olha aí, olha a ambiguidade. O guarda falou, os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Então, o cachorro está de moto correndo atrás das pessoas ou o cachorro está correndo atrás das pessoas que passam de moto? Viu só? Então, a ambiguidade aqui foi porque o pronome possessivo seu. Então, presta atenção. Os pronomes, quando você for usá-los, presta atenção nessa ambiguidade, na maneira que você está escrevendo e o que você quer transmitir. Tá bom? Então, nós temos também a ambiguidade estrutural. O que é uma ambiguidade estrutural? Como eu falei, pode ser que a frase está gramaticalmente correta, né? Mas o posicionamento, a posição que a palavra está, ela pode causar esta ambiguidade, tá? E aí devemos evitar. A ambiguidade, já falei e repito, é um vício de linguagem. Se você for escrever um texto, uma produção de texto na escola, você pode usar ambiguidade? Não. Na prova do Enem, pode usar ambiguidade? Não. Na redação do Enem, de jeito nenhum. Justamente por quê? Porque você vai criar esse duplo significado para quem está lendo. Olha só, a moça viu o incêndio do prédio ao lado. A moça viu o incêndio do prédio ao lado. A moça estava num prédio ao lado e viu o incêndio? Ou a moça estava num prédio e viu um incêndio no prédio ao lado? O incêndio ao lado. Viu a confusão? Percebeu aí a confusão? Olha só, aí eu posso falar, a moça estava no prédio ao lado e viu o incêndio. Olha só, claro, objetivo, passei a mensagem. Viu só? Outro, o policial prendeu o ladrão em sua casa. Onde o policial estava? O policial estava na casa dele e prendeu o ladrão? Ou o policial foi na casa do ladrão e o prendeu? Deu para perceber? Então, se você está escrevendo uma produção de texto, um texto, e fala assim, o policial prendeu o ladrão em sua casa, você às vezes não nota que tem essa ambiguidade. Mas eu posso falar, o policial foi até a casa do ladrão e o prendeu. Olha só, claro, objetivo e sem ambiguidade, né?
Então, agora vamos ver o duplo sentido. Olha só, eu falei que a ambiguidade e o duplo sentido são parecidíssimos, são quase iguais. Mas eu vou falar agora qual é a diferença deles para você, de um e do outro. Olha só, seja mais um filho da mãe. Nossa, na hora, tem certeza que você leu aí esse anúncio, você achou o quê? Um palavrão, não é? Então, quando falamos assim, um filho da mãe, na hora, pensamos num palavrão. Mas, quando você lê o contexto, olha só, ele quis o quê? Chamar atenção. Seja mais um filho da mãe. E o que esse anúncio quer nos dizer? 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vai mudar o sentido, não é? Não é um palavrão mais. Colocou aqui intencionalmente. Colocou aqui esse tipo um palavrão, filho da mãe, para chamar a atenção do leitor. E isso acontece muito nas propagandas, nos anúncios, né? Nos cartazes publicitários que nós vimos já. Então, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Então, qual é o significado, qual o sentido que quer passar aqui para nós um filho da mãe? É que você seja o quê? Um filho da natureza. Porque a partir do momento que você sentisse um filho da natureza, você vai o quê? Cuidar dela, né? Então, a gente não tem cuidado com a mãe, então este é o sentido aqui. Viu só? Então, o contexto é o mesmo do que comumente estamos habituados a entender? Não, eu já expliquei o porquê. Não é isso? Então, o estranhamento vem justamente, foi o que eu falei no início, as palavras, elas precisam o quê? De um contexto. A palavra solta, ela tem um sentido. Quando ela está no contexto, você precisa ler, compreender e interpretar o que quer dizer com aquelas palavras, né? Então, aí está o estranhamento. Então, neste anúncio, ele foi criado para quê? Para divulgar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, sendo assim, o objetivo dele foi o quê? Despertar o interesse em ajudar na luta pela preservação da natureza. Então, foi um artifício. O duplo sentido foi um artifício para chamar a atenção do leitor. Percebeu a diferença entre ambiguidade e duplo sentido? Ainda não? Acho que sim, né? Então, o que é o duplo sentido? Então, em várias situações de interlocução, né, de conversa, observamos que as pessoas fazem os mais variados usos de possibilidade das palavras ou expressões para comunicar. E aí é que entra o duplo sentido. A palavra, ela é valiosa, né? O nosso vocabulário é rico e nós precisamos saber usar as palavras. Então, olha só, voltando aqui, a ambiguidade é um vício de linguagem e você é quando usa, tem um sentido, um duplo significado, mas é quando você não foi intencionalmente. E duplo sentido é quando tem mais de um sentido, mas foi intencionalmente. Viu a pequena diferença que tem entre os dois? É isso aí. A ambiguidade não foi intencionalmente, viu? É onde você coloca as palavras, é onde você colocou ali o pronome, onde eu dei exemplo ali do pronome possessivo, que cria essa ambiguidade. E o duplo sentido foi usado aqui onde? No anúncio. Foi intencional, foi para chamar a atenção do leitor, ok? Então, espero que a partir de agora você releia o que escreveu. Quando estiver aí resolvendo as atividades do PET, leia com carinho, lembre do que é ambiguidade, peça alguém para ler para você, é importantíssimo que você terminou de ler, tem alguém, um colega, um irmão, peça para ler. Porque às vezes você não vai notar, né, não vai identificar a ambiguidade, mas o outro que está lendo vai sim, tá?
Então, e o duplo sentido você encontra em propagandas, você encontra em anúncios publicitários, porque é um meio, é uma maneira de chamar a atenção do leitor, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que eu tenha aguçado a sua curiosidade de saber mais o que é ambiguidade, de saber mais o que é um duplo sentido. Bons estudos, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.